da emoção no processo de aprendizagem é total. Sem emoção não há processo educativo. Muito se discute hoje, muito se fala sobre o trabalho emocional com crianças e jovens no processo educativo. Fala-se tanto desse processo e dessa importância do emocional na sala de aula que o assunto, o tema passou a ser banalizado. Há pessoas que levam o trabalho com emoção ou a importância da emoção na sala de aula para esse lado da autoajuda, da banalização. Não que a autoajuda seja sempre banalização, mas da forma como a emoção está sendo trabalhada ou pensada no espaço educativo, beira muito um processo de desimportância, quando na verdade é a grande base educativa do processo que acontece no Brasil hoje. Eu sempre costumo lembrar e sempre costumo frisar que cada país possui uma realidade, uma experiência cultural, um repertório cultural e que, portanto, países diferentes têm necessidades diferentes para o processo educativo. Tentar copiar a educação do Japão, por exemplo, no Brasil, será um erro, porque a realidade japonesa cultural é muito diferente da realidade brasileira cultural. Tentar copiar um processo finlandês ou de Singapura ou de qualquer um outro lugar do mundo teria que, em tese, copiar também a cultura. E não há essa possibilidade de cópias culturais. Há a possibilidade de experiências, de trocas e assim por diante, ou de hibridismos, mas de cópias, não. Então, tudo isso para que possamos entender que a escola brasileira, a realidade brasileira requer o trabalho emocional com a criança. Não porque tenhamos enormes quantidades de famílias desestruturadas, ou de famílias diferenciadas, ou de famílias com valores muitas vezes fora desse contexto coletivo. Não é esta a condição. Há muitas informações teóricas, tanto na neurociência quanto na psicologia, a respeito da importância do trabalho emocional com crianças, com jovens e com adultos. Henri Vallon, inclusive, chegou a dizer que a emoção antecipa a linguagem. O que isso quer dizer na prática de sala de aula? Não é porque o seu aluno estará emocionalmente equilibrado que ele vai ser extremamente competente sob o ponto de vista dos conteúdos escolares. Portanto, emoção por si só equilibrada não vai desenvolver conteúdo, não vai fixar conteúdos e, sobretudo, não vai fazer com que o aluno domine todos os conteúdos. No entanto, uma emoção desequilibrada ou sem emoção, sem equilíbrio emocional, sem o gerenciamento emocional, fica muito mais difícil do aluno perceber, compreender e fixar conteúdos. Por isso a informação de Vallon que a emoção antecipa a linguagem. Eu costumo dizer que a emoção, quando está boa, é como um canteiro preparado para o plantio. Ele pode ficar preparado eternamente, bem regado, bem adubado, bem preparado, sem ervas daninhas, sem absolutamente nada que possa impedir. Mas se eu não jogar uma semente naquele canteiro, ele vai ficar preparado eternamente. Assim é o trabalho de equilíbrio emocional. A criança pode ter um grande equilíbrio emocional, pode ter essa capacidade de socialização, de autonomia, de gerenciamento dos seus conflitos internos e externos. No entanto, é necessário semear sementes naquele canteiro. E semear sementes é chegar com o conteúdo, e esse conteúdo, como o Vygotsky sempre nos apresenta, ele é socialmente determinado. Aí é bem fácil compreender a importância das emoções. Como para Vygotsky o conhecimento é socialmente determinado, e socialmente determinado precisa da convivência, da interação, do altruísmo, da compreensão, da inclusão, aí nós entendemos por que é necessário estar bem. O aluno que não está bem emocionalmente não interage, não inclui, não se socializa, não tem autonomia, não tem empoderamento da participação e, portanto, sem criatividade. Lá, na teoria, Vallon chega a apresentar que há 3 emoções, né, que impedem a aprendizagem: a cólera, o medo e a euforia.
Nessas 3 condições, a gente pode perceber a dificuldade do aluno em interagir e, sobretudo, em captar, em fixar aquele conteúdo. O aluno em cólera, aquela raiva exacerbada, aquele desespero porque ele quer colocar para fora aquilo, em mordidas, em violência física, em empurrões, né? Em gestos grosseiros. Para fazer isso, ele precisa desenvolver corporeamente uma bomba de adrenalina, uma bomba de substâncias que vão intoxicando a sua capacidade criativa e sua capacidade de percepção. Para o aluno sentir medo do colega da sala que está fazendo bullying, do professor que está fazendo alguma situação que o aluno não consegue gerenciar, ou da escola que não acolhe, para desenvolver essa percepção e essa condição amedrontada, mesma coisa. O aluno precisa gastar uma condição hormonal para tentar se desfazer daquela situação e, por isso, ele não tem condição de percepção, de criatividade, de vigília, de captação do que está sendo desenvolvido em grupo. E a euforia, né? O processo eufórico é exatamente igual ao processo, mentalmente falando, é exatamente igual ao processo do medo ou o processo da cólera. Portanto, pais e educadores, caso queiram de fato ajudar o aluno a desenvolver boa aprendizagem ao longo da escolarização, cuide do processo emocional. E a emoção, para Henri Vallon, é uma relação de confiança. Quando o aluno confia na família, no pai, na mãe, no professor, nos amigos de escola, ele está numa relação saudável. E numa relação saudável pode haver trocas, pode haver conflitos, discordâncias, concordâncias, interação, pode haver, inclusive, negação. Mas isso tudo faz parte do processo saudável a que uma criança precisa estar inserida sempre durante a aprendizagem. Agora, estamos falando muito sobre a importância do controle ou do gerenciamento emocional com alunos, sejam eles crianças, jovens ou adultos. Mas do outro lado dessa relação tem o educador, que de igual forma precisa prestar atenção nesse processo. A sala de aula é um ambiente eminentemente de conflito. Ali, 30 crianças, 20 crianças, 40 crianças, 15 crianças trazem valores diferentes das suas famílias. Valores religiosos, valores políticos, valores sociais. Toda essa confluência conflituosa vai se dar numa célula chamada sala de aula. Eu acho que é importante que o professor entenda que toda relação conflituosa é uma relação saudável, não um conflito desproporcional ou conflito desautorizado ou não legitimado. O conflito de ideias, o conflito de gesto, o conflito de opiniões, o conflito de realidades, ele deve ser gerenciado e deve ser trazido para o rol de discussões diárias da sala de aula, porque é dali que surge o respeito, que é a condição de aprendizagem, é dali que vão surgir as ações pacificadoras, é dali que vai surgir a ação de empoderamento e é daí que vai surgir de verdade o equilíbrio emocional. Então, conflito entre crianças são os mais comuns, dos mais comuns aos mais elaborados. Então, desde não respeitar o lanche do outro, desde não respeitar o lugar na fila, o momento em que o outro está falando com o colega ou com o professor, até mesmo a cor do meu cabelo, o formato, a textura do meu cabelo, o meu corpo ou a minha condição financeira. Tudo isso que nós chamamos de diferenças precisam ser trazidas para esse espaço chamado sala de aula, no formato de conflitos humanos, porque eles são de fato conflitos, mas esses conflitos precisam das ações pacificadoras. E ações pacificadoras ao modo do aluno, ao pensar do aluno. Não pode ser uma aula do professor para que o aluno aprenda a respeitar, que isso é o que a gente vê no dia a dia. O professor dizendo, você precisa respeitar os teus amiguinhos, você precisa pedir desculpa para ele. Eu acho isso bastante superficial, porque não parte da espontaneidade do aluno. É o aluno que tem que perceber que por ter magoado, por ter ferido, por ter perdido o respeito
do amigo, por ter perdido o amor ou a empatia do amigo, ele precisa resgatar isso, caso ele perceba que é importante resgatar relações sociais. Porque enquanto ele não percebe a importância desse resgate, nada pode ser feito. Então, o trabalho com competência socioemocional, ele faz com que o aluno entenda, no primeiro momento, quais são essas condições de socialização, de interação social, de equilíbrio emocional, de altruísmo, de cooperação. Depois desse trabalho de conscientização, aí vem o trabalho de equilíbrio emocional de cada um. E o equilíbrio emocional de cada um está determinado pelo grupo. Um exemplo prático que nós podemos operacionalizar nas nossas atividades educativas, já que eu falei dessa questão de empurrar os amigos na fila, é justamente conversar com os alunos sobre como é que nós saímos em grupo pela rua, num parque ou num museu. Como que nós podemos andar em grupo? Mas não sugerir que seja fila. Talvez os alunos tenham outros formatos de organização e propunham, inclusive, o cuidar um do outro para esse novo formato. Uma vez que eles pensam, uma vez que eles determinam, uma vez que eles operacionalizam uma ação que parte deles, o cuidado para que essa ação resulte de forma positiva também vai partir deles. Então, procure deixar o aluno pensar dentro dos recursos que ele tem. E quando ele não consegue, eu posso daí como mediador sugerir, apontar alguma coisa para ver se o grupo desenvolve a partir daquela ideia outras ideias ou se o grupo aceita aquilo como uma intervenção naquele processo coletivo. De qualquer maneira, toda a condição social ela é muito mais saudável para o desenvolvimento do equilíbrio emocional do que a condição individual. De fato, o trabalho emocional ele toma a dianteira mesmo do processo educativo, porque a realidade brasileira requer isso. Nós, brasileiros, somos emoção. Nós somos emoções no plural. As nossas emoções falam por nós. Nós nos emocionamos em casamentos, em batizados, em aniversário, nos emocionamos em homenagens, na perda de familiares ou de pessoas queridas e às vezes até mesmo de alguém que nós só conhecemos pela televisão ou no cinema, nós nos emocionamos. A nossa origem antropológica determina que sejamos emoções. Somos latinos-americanos e como povos latinos nós temos mais facilidade de demonstrar isso, tanto as positivas quanto as negativas. Só que essa humanização das emoções é o princípio do processo educativo. Caso nós não humanizemos as nossas emoções, nós vamos animalizá-las. Então, a humanização é um processo constante e é um processo coletivo. Humanizar as emoções é entender que se eu for grosseiro, ríspido, se eu for ignorante, se eu for excludente, eu terei uma consequência social. Se eu entender, se eu participar, se eu pensar junto, se eu compreender, eu terei outra consequência social. E é justamente esse contrabalanceamento, esse equilibrar-se sempre, o processo de desenvolvimento de equilíbrio emocional. Porque nós, na nossa realidade escolar, nós precisamos do trabalho emocional. E como eu disse no início, alguns países do mundo não têm essa necessidade de viver para fora a emoção. Nós precisamos viver dentro e viver fora, viver no coletivo. E é o momento em que a escola tem que fazer isso. Porque as infinitas brigas, as violências nas escolas, a falta de respeito, o processo de bullying que aumenta diariamente e toda a condição de diluição dos valores sociais que nós vemos hoje passa também pela escola. A escola é um dos pontos dessa teia e essa teia precisa, de fato, do nosso trabalho também como educadores. Toda a teia de participação da família, da escola, da sociedade, dos partidos políticos, das organizações não governamentais e de tantos outros institutos ou instrumentos ou células sociais,
todos esses pontos são importantes para confluir no que nós chamamos trabalho coletivo de desenvolvimento do equilíbrio emocional das crianças e dos jovens. E, de fato, precisamos de persistência para que isso aconteça. Precisamos de tempo alongado para que isso aconteça. E, como eu sempre digo, educar é, sim, um ato de persistir com delicadeza.